Eu quero confessar uma coisa aqui, eu fico numa satisfação em ver a tecnologia evoluindo tão depressa, nos entregando recursos cada dia melhores a um preço justo. Eu digo isso porque o review de hoje é um daqueles projetores que dá muito prazer em apresentar para vocês, já que traz uma evolução genuína frente ao seu modelo anterior e para a maior parte das pessoas pode ser a melhor escolha de um projetor hiper brilhante que projeta telas enormes em espaços pequenos e mais uma penca de vantagens de saltar aos olhos. Eu estou falando do Netcon HQ10W, o sucessor do Everycon HQ9, então bora ver se concorda comigo com o motivo da minha empolgação. O Everycon HQ9W era um projetor bem honesto pelo preço. Já atendia com um bom sistema, equilibrado na entrega de som, brilho, mas na minha opinião não tinha nada que o destacava muito de seus concorrentes, ao menos na época que eu revisei. Porém a Everycon, que agora mudou a sua marca para Netcon, ousou e deu uma reformulada total no seu modelo HQ, trazendo um aparelho muito mais moderno e atual em seu design, com o que tem de melhor em som e imagem e outros inúmeros atributos que eu quero detalhá-los ao longo do vídeo. Então segura aí. No unboxing do projetor, temos uma caixa enorme que pegou praticamente todo o tamanho da minha prateleira. Ao abri-la, podemos já ver que temos um manual de instruções sobre o aparelho, bem elaborado e mostrando as principais funções. Temos também o seu controle remoto Bluetooth, com funções de usar seta em mouse e controle de foco eletrônico, além das teclas habituais. Um cabo HDMI padrão, o seu cabo de energia, que infelizmente não está no nosso padrão de tomadas, sendo necessário que troque o pino ou compre outro dos mesmos usados em PCs, desktop e monitores. Agora, retirando o projetor da caixa com todo cuidado e removendo as suas proteções, olha só que lindão que está o design desse projetor. A sua frente revestida de um tecido metalizado, combinando com o seu corpo todo no cinza. Um aparelho sem quinas e em formato levemente abaulado. Na frente temos a sua câmera e sensor para calibração do foco, além da lente de projeção, aqui protegida por uma tampa muito bem construída. Na direita, entrada de ar revestida por um filtro removível e uma das saídas estéreo do som do aparelho. Na parte de trás, a entrada para o cabo de energia, sensor infravermelho para o controle, entrada P2 para a saída de som, duas portas HDMI, duas entradas USB para alimentação e conectividade e uma entrada para o cabo de rede RJ45. Na esquerda, a saída de ar quente do aparelho e a outra saída do som estéreo. Na parte de cima, a logo da Everycon, detalhe para a logo da Dolby Audio e um botão de ligar do aparelho, com LED retroiluminado. Na parte de baixo, uma rosca central para tripés e suportes únicos, 4 pads emborrachados para apoio antiderrapante e que, se retirados, darão acesso a furos para suporte de 4 pontos. Uma pequena tampa embaixo do adesivo para poder você limpar o painel LCD se precisar, e também é onde vemos a tampa do filtro de ar para limpeza ou substituição. Isso é tudo que temos no unboxing do HQ10W. Falando agora das especificações do aparelho. O Netcon HQ10W é um projetor LED LCD de fonte de luz com duração de cerca de 50.000 horas. A sua resolução nativa é Full HD e 60 Hz, mas não temos suportes a arquivos 4K ou com HDR e irei dar mais detalhes quando eu falar sobre as imagens daqui a pouco. O seu brilho anunciado é de 19.000 lumens e 800 ANSI, e como é de padrão aqui no canal, medi com luxímetro e usando o método de cálculo em ANSI. O HQ10W chegou à incrível marca de 1010 ANSI lumens e 65% de uniformidade do brilho em seu maior nível, com contraste no máximo. Um valor nunca antes batido por um projetor LED LCD até o dia de hoje, e que concede a este projetor o título do aparelho com a melhor clareza e nitidez pelo preço. Nem precisa dizer que com essa taxa a visualização mesmo em ambiente iluminado ainda fica realmente boa, como podem acompanhar aí na tela. O projetor a 2,65 metros de distância preencheu mais do que a minha tela de 100 polegadas e ignorou quase que totalmente a luz emitida pelo teto. E para alcançar o seu contraste ideal, claro que é só apagar as luzes e assim terá o potencial máximo do aparelho. Quase que como regra, vemos que entre os projetores LED LCD, quando encontramos aparelhos com a taxa de brilho mais alta, o seu throw ratio também acompanha esse nível quase que em mesma proporção, necessitando assim de grandes espaços para se conseguir telas maiores. Mas aqui, mais uma vez, o HQ10W veio para ter mais esse grande destaque. Tem um baixíssimo throw ratio de 1.17:1, entregando então 100 polegadas com apenas 2,60 metros e 120 polegadas com ínfimos 3,10 metros. Será a sua tela enorme e brilhante mesmo em ambientes pequenos.
O ruído do projetor foi medido em 45 decibéis a meio metro, muito bem tolerável para um projetor do seu porte. Não é totalmente silencioso como um DLP, mas abaixo da maioria dos seus concorrentes LCD. Sendo o som de 2 alto-falantes de 7 watts e assinado com codecs Dolby, nem precisa dizer que temos um projetor com áudio excepcional, alto, com bom balanço de frequências e que não fará feio em atender um grande ambiente sem necessidade de que use caixas auxiliares, mas caso já as tenha em seu ambiente, poderá conectá-las ainda via HDMI ARC, Bluetooth ou saída P2 do projetor. Segue uma breve amostra do som do aparelho. O HQ10W conta com 2 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, memória e espaço suficientes para instalar uma gama imensa de aplicativos no seu Android 9.0. Tem todos os recursos de projetores Smart, como Wi-Fi Dual Band, Bluetooth para conexão de controles, caixas de som, espelhamento sem fio tanto para Android quanto para iOS, zoom para redução de imagem em até 50%, correção do foco em keystone automático e manual, que fazem um trabalho exemplar nesse modelo, mas ainda poderá desabilitar tais funções se o deixar fixo em algum lugar, como exemplo. Tem inúmeras funções menores extras, como HDMI CSC para controlar seu dispositivo no HDMI com apenas um controle. Tem desvio de obstáculos durante a calibração da tela, escolha de entrada ou aplicativo para o ligamento direto ao iniciar o projetor. Enfim, não vai sentir falta de nenhum recurso importante nessa versão. Entrando no modo HDMI, pelo botão de configurações, também terá acesso ao menu de calibração de som e imagem do projetor. E apesar da calibração do aparelho já vir muito boa por primeira impressão, eu recomendo alterar alguns parâmetros como reduzir contraste e nitidez para que tenha imagens com mais sombras e detalhes, além de uma textura mais suave aos olhos. Eu deixo aí na tela os valores que eu usei na minha melhor calibração, para que você use se assim preferir. E comentando então sobre as imagens que obtemos com o HQ10W, não há nem o que falar demais sobre como seu alto brilho impacta no resultado de imagem. Tem uma visibilidade animal em ambiente controlado, detalhamento perfeito em cenas escuras que geralmente ficam ocultos nos projetores de entrada, entrega de cores bem vibrantes, em que até achei válido reduzir um pouquinho para que ficassem a meu gosto, com a paleta mais natural e levemente menos saturada. Terá a quantidade perfeita de sombras, aliviando no contraste, e o trabalho do foco é impecável, sendo raras vezes em que tive que dar algum ajuste fino manualmente, fica bem uniforme e não vai sentir desfocos incômodos nas bordas. Também não percebi o blurring, que são aquelas sombras de luz de escritas claras em fundo preto. Resumindo, apesar do projetor não abrir conteúdos 4K como prometido no anúncio, o seu Full HD tem uma entrega perfeita e vai ficar extremamente satisfeito com o resultado de imagens do aparelho. Revisei recentemente o Q11W, que foi outro projetor que mostrou também ter imagens de tirar o fôlego na minha opinião, e chegaram a ser até um pouco mais vivas e detalhadas do que o projetor deste review. E uma diferença tão mínima que eu acredito que só no meu caso, que reviso projetores a semana toda, aqui eu conseguiria perceber a diferença. Mas com um brilho de cerca de 30% menor que o HQ10W e um throw ratio bem mais alto. Tenho também visto recentemente muita gente reclamando do fato de tanto o Q11 quanto o HQ10 deste review não terem a ótica selada e que isso seria uma grande desvantagem, mas eu posso afirmar com segurança que não, viu? E que isso tem um motivo. Tais projetores precisam ter o sistema óptico aberto para uma maior ventilação interna e um melhor resfriamento dada a alta temperatura desses LEDs de alta luminância. Então, na minha opinião, é muito melhor ficar totalmente satisfeito com a quantidade de brilho e qualidade da imagem que esses aparelhos vão te entregar, um pouco acima dos aparelhos como o TD98 e outros selados que eu já testei nessa faixa de preço, tendo apenas que tomar alguns cuidados, como retirar eventualmente alguma poeira que pode entrar no painel, ou dar pequenas pausas para ajudar a resfriar o projetor a cada 4 horas de uso, do que pagar bem mais caro, cerca de dobro do valor para ter a mesma entrega proveniente de um DLP, ou ainda ter uma entrega bem menor de outros selados na mesma faixa de preço. O HQ10W é o que pode se chamar de real custo-benefício no que se refere à entrega do aparelho pelo valor cobrado. Por fim, eu medi ainda o input lag do projetor e infelizmente o mesmo não obteve um bom resultado quanto ao seu atraso de resposta da porta HDMI. Chegou ao valor de 132 milissegundos em meus testes e basicamente inviabiliza boa jogabilidade em um console conectado a ele.
ficando a minha recomendação de quem quer jogar no telão, a aquisição do Touinger Q11W, já que esse chegou a 15 milissegundos e a menor marca já medida aqui no canal de um projetor Smart. Mas se for jogar apenas por meio de um Xbox Game Pass ou algo instalado no seu próprio sistema, aí sim pode jogar tranquilo que não terá nenhum atraso com o HQ10W. Mas então, ficou tão impressionado com os resultados desse projetor pelo preço, assim como eu fiquei, eu posso afirmar que o modelo desse vídeo é perfeito para quem quer o maior brilho, o maior telão por espaço e um preço justo pela entrega. Aproveite enquanto ainda estoque dele dentro do país para receber sem nenhuma taxa até a sua casa. O link está no campo das descrições do vídeo e se houver cupom de desconto, também estará colocado lá. Aproveite e comente sobre o que achou do projetor e da minha análise, além de deixar o seu gostei e de hypar o vídeo caso apareça essa opção aí para você. Meu nome é Marcos Paulo, esse é Smart Home Cinema e até o próximo vídeo. Valeu!